origem do cálculo. O cálculo ele foi criado por Isaac Newton e Leibniz, e ele vem de dois problemas fundamentais da matemática. Um desses problemas é o problema da reta tangente. Então, antes da gente começar a discutir o que é o problema da reta tangente, a gente tem que se recordar de algumas ideias básicas de geometria. E uma dessas ideias é a ideia de reta tangente. Então, uma reta tangente ela é uma reta que encosta num ponto, seja num círculo, num gráfico, tanto faz. A reta tangente ela vai sempre encostar em um determinado ponto de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um círculo, né? Não está muito redondo, mas dá para ver que é um círculo. E aqui a gente tem um ponto A. Essa linha roxa que está encostando nesse único ponto A é a nossa reta tangente. Então eu posso dizer que essa reta aqui, ó, tá vendo que ela está encostando no ponto A, que ela está inclinadinha? Então eu posso dizer que essa reta roxa, ela é tangente ao ponto A. Da mesma forma que nesse círculo, da mesma forma que nesse gráfico aqui, eu tenho uma curva e tenho dois pontos, A e B. Então, essa reta aqui, roxa, eu posso dizer que ela está sendo tangente ao ponto A, porque ela está encostando exclusivamente no ponto A. A mesma coisa essa reta aqui, no ponto B. Eu posso dizer que essa reta é tangente ao ponto B, porque ela está encostando no ponto B. Uma outra ideia que a gente também precisa ter em mente de geometria é a ideia de reta secante. E uma reta secante, ela é uma reta que liga dois pontos. Então essa reta ela vai ligar dois pontos, seja num círculo, num gráfico, tanto faz. Então, por exemplo, aqui a gente tem um círculo não tão redondo, e aqui a gente tem o ponto A e o ponto B. Essa reta laranja, tá vendo que ela está conectando o ponto A ao ponto B. Então a gente pode dizer que essa reta ela é secante aos dois pontos A e B, porque ela está ligando o ponto A ao ponto B, está conectando eles. Então a reta secante está conectando o ponto A ao ponto B. A mesma coisa nesse gráfico aqui, a gente tem uma curva e a gente tem os pontos A e o ponto B. Então, o ponto A ele está aqui, o ponto B ele está aqui. E aqui no meio a gente tem uma reta que está ligando eles. Então a gente pode dizer que essa reta ela é secante aos pontos A e B. Então agora que a gente já sabe esses dois conceitos de geometria, a gente pode discutir o problema da reta tangente. A gente já sabe o que é uma reta tangente e uma reta secante, vamos discutir o problema da reta tangente. Então, imagina que a gente tem um plano cartesiano e a gente tem o eixo y e o eixo x. Dentro desse plano cartesiano, a gente tem um gráfico em formato de curva e a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. Nota que o meu ponto A e o meu ponto B, eles estão interligados por uma reta. Essa reta, ela é secante. Ou seja, é uma reta que está ligando o meu ponto B ao meu ponto A e vice-versa, meu ponto A ao meu ponto B. Eles estão interligados. Só que se eu te perguntasse o seguinte, como a gente pode fazer para encontrar a reta tangente ao ponto A? Essa pergunta ela não pôde ser respondida por muitos séculos durante a nossa história como seres humanos. Para resolver esse problema, para responder essa pergunta, a gente tem que usar o cálculo diferencial integral. E essa é a ideia de reta tangente, essa ideia de problema da reta tangente, é o que dá início a uma coisa chamada de derivação, ou seja, derivada. Derivada nada mais é do que tu encontrar a inclinação de uma reta tangente em um determinado ponto. E é basicamente isso que a gente vai fazer agora. Só que, claro, a gente não vai usar artifícios matemáticos para isso. A gente só vai ver por cima como se faz. Mais para frente a gente vai ter uma aula sobre razão incremental, que de fato usa ideias da matemática, ideias de derivadas
para resolver esse problema. Por hora a gente só vai ver teoricamente como isso funciona. Então, aqui eu tenho a minha reta secante e eu quero encontrar a minha reta tangente ao meu ponto A. Ou seja, eu quero que a minha reta deixe de ser secante, ou seja, eu não quero mais que a minha reta ligue o ponto A ao ponto B. Eu quero que exclusivamente a minha reta ela fique encostando no meu ponto A. Eu não quero mais que ela ligue o ponto A ao ponto B. E para fazer isso, para transformar uma reta secante numa reta tangente, ou seja, para a gente pegar a nossa reta secante e deixar ela tangente ao ponto A gente vai fazer com que B ele se aproxime do nosso ponto A. Mas ele vai se aproximar tanto do nosso ponto A que ele vai chegar tão próximo de A que a gente vai dizer que ele é A. Certo? Então, o meu ponto B ele vai se aproximar de A e quando eu me aproximo com o meu ponto B de A, ou seja, ó, meu ponto B está aqui, ele vai ser representado por essa bolinha roxa. Quando o meu ponto B ele vier para cá, a minha reta que era secante, ela vai se tornar tangente. E tá vendo que ela ficou inclinada? Essa inclinação é o que vai fazer com que a nossa reta, que era secante, se torne tangente ao nosso ponto A, ou seja, que ela encoste no nosso ponto A. Então, o nosso ponto B estava aqui, ele veio para cá. A nossa reta que era secante se tornou tangente. Então, quanto mais eu for aproximando meu ponto B de A, mais e mais a minha reta, que era secante, vai virando tangente. E a minha reta tangente vai ficando inclinada. Então, eu vou me aproximando mais e mais do meu ponto A, de tal modo que a minha reta vai ficando mais e mais inclinada. Até chegar um determinado momento que a minha reta, o meu ponto B, vai ficar tão próximo de A que a minha reta tangente ela vai encostar em A. Ela vai ser tangente a A. Tangente. E o que vai acontecer? A minha reta vai se tornar exclusivamente tangente ao meu ponto A. E isso que é derivada. Derivada é tu encontrar a reta tangente em um determinado ponto. E é basicamente isso que é o problema da reta tangente.